Bonjour, estamos em Versailles, a 30 minutos de trem de Paris. A estátua do rei Luís XIV, o Rei Sol, é a porta de entrada para esse endereço luxuoso, símbolo do absolutismo francês. Versailles já foi castelo de caça, residência real, sede da monarquia e museu. Hoje, um misto entre castelo, museu e local para encontros políticos com líderes mundiais. É um dos monumentos históricos mais importantes da França. A grade dourada, reconstituída em 2008, carrega os símbolos reais: o sol, a flor de lis, a coroa, o cetro e a mão da justiça. Tem 80 metros de comprimento e é revestida com aproximadamente 100 mil folhas de ouro. Nossa visita começa pelos jardins, passa pelo Grand Trianon, Petit Trianon e domínio de Maria Antonieta. Na sequência, exploramos o interior do château e terminamos nosso tour na Galeria das Carruagens. Os domínios de Versailles são imensos, por isso, planejamento é fundamental para conhecer o seu conjunto. Esta é a Orangerie, com limoeiros, palmeiras e laranjeiras, algumas provenientes de mudas cultivadas há mais de 200 anos. Daqui vemos a famosa perspectiva para os jardins. O Grand Canal do Château de Versailles fica mais ao fundo. Os jardins à la française contêm arte, estátuas, fontes, bosques, formas e simetria. Levaram 40 anos para serem realizados, de acordo com informações do site oficial do Château de Versailles. Foram encomendados em 1661 por Luís XIV ao paisagista André Le Nôtre, que, junto com uma equipe de engenheiros, arquitetos, pintores e escultores, assinou o projeto. Para o Rei Sol, os jardins deveriam ser tão imponentes quanto o château. A criação dos jardins exigiu um trabalho gigantesco, desde o nivelamento do terreno, construções de bacias e canais e adequações do espaço, uma região rural na época marcada por florestas densas e pântanos. O verde que se vê hoje é relativamente jovem, poucas árvores históricas resistiram ao tempo. Os jardins já foram replantados 2 vezes desde a sua inauguração. O primeiro replantio foi no século XIX, no Império de Napoleão III. O segundo, mais recentemente, nos anos 2000, após a Grande Tempestade de 1999. O mapa nos conduz à primeira parada nos domínios do Château de Versailles. Vamos para o Grand Trianon. Optamos por fazer primeiro esta parte dos domínios e deixar o château para o final, quando estará mais vazio. O nome Trianon é referência a um antigo vilarejo que existia na região, antes de a monarquia transformá-la em propriedade real. O Grand Trianon é de 1687, foi encomenda de Luís XIV e deu lugar ao antigo Trianon de porcelana, residência para Madame de Montespan, favorita do rei. O Grand Trianon tem um piso só e a sua decoração foi se transformando ao longo dos séculos, variando conforme o gosto de seus moradores. Aqui conferimos decoração do tempo do Império. A cama que você está vendo foi de Napoleão Bonaparte. Nela morreu o rei Luís XVIII em 1824. Estamos no peristilo do Grand Trianon, como é chamado este corredor de colunas em mármore rosa, com acesso para o jardim. Em 1810, Napoleão mandou envidraçar o peristilo dos 2 lados, para facilitar a comunicação entre o seu apartamento e o da imperatriz. A vidraça foi removida em 1910. Boa parte do mobiliário que subsiste no Grand Trianon é do tempo do Primeiro Império, período que vai de 1804 a 1814. Os móveis originais de Versailles se dispersaram com a Revolução Francesa. Destaque para o extraordinário Salão de Malaquitas,
onde estão guardadas belas peças decorativas verdes, presente do czar Alexandre I para Napoleão. Este salão foi encomenda de Luís Filipe, o último rei da França, a partir de 2 quartos existentes. O rei e a sua família gostavam de ficar no Trianon. Reuniam-se à noite neste salão, mobiliado no espírito da época. Estamos agora na Galeria dos Cotel. É decorada com 24 pinturas, incluindo 21 quadros de Jean Cotel, daí o seu nome. Representam os bosques de Versailles e do Trianon, quando foram encomendados em 1687. Já do lado de fora, vemos o jardim do Grand Trianon. Nos anos 1960, o general Charles de Gaulle também solicitou uma nova reforma e se valeu de parte do Grand Trianon para transformá-lo em residência presidencial. Já se hospedaram aqui o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e o presidente da China, Xi Jinping. Os domínios de Versailles são bastante arborizados, uma excelente oportunidade para flanar por essa área verde ou fazer um piquenique. O caminho nos leva para a nossa próxima parada. Estamos de frente para o Petit Trianon, já numa área de Versailles conhecida como Domínio de Maria Antonieta. O Petit Trianon é um pequeno palácio em formato de cubo. Foi concluído em 1768. Sua construção foi lançada 10 anos antes pelo rei Luís XV. Com a morte de Luís XV, o Petit Trianon ficou para o seu sucessor, o rei Luís XVI, que o ofereceu à sua esposa Maria Antonieta. São 2 pisos que se organizam em torno de uma grande escada. No dia da nossa visita, apenas parte do Petit Trianon estava aberta ao público. O quarto de Maria Antonieta, com decoração com motivos rurais, tinha vista para o Templo do Amor, que veremos daqui a pouco. No Petit Trianon, a rainha se entregava à intimidade, fugindo da etiqueta da corte. O exterior do Petit Trianon também passou por transformação. O Jardim Botânico de Luís XV foi substituído por um jardim anglo-chinês que Maria Antonieta nunca deixou de embelezar. Este é o pavilhão francês que dá de frente para o Petit Trianon. Foi construído em 1750 para ornamentar o projeto paisagístico pensado sob Luís XV. Maria Antonieta usava o lugar em ocasiões especiais, como concertos e bailes. Agora estamos na outra parte do jardim do Petit Trianon. Os gregos e os romanos foram inspiração para os artistas da monarquia francesa. O Templo do Amor foi erguido em 1778. A cúpula arredondada, sustentada por 12 colunas, guarda o Deus do Amor. Do Templo do Amor seguimos para o Hameau de la Reine. Trata-se de uma aldeia projetada a pedido de Maria Antonieta e inaugurada em 1786. Atendia uma demanda da nobreza que, seguindo a moda da época, apreciava estar em contato com o rural. São várias cabanas, hortas, pomares e pequenos jardins, hoje utilizados também
para atividades pedagógicas com crianças. O Hameau de la Reine foi erguido em torno de um lago. No dia da nossa visita aos domínios do Château de Versailles, o lago foi esvaziado para obras de recuperação. Apesar do aspecto exterior rústico, o interior dessas construções era luxuoso e bem decorado. O site oficial do Château de Versailles informa que Napoleão Bonaparte mandou restaurar totalmente a aldeia entre 1810 e 1812, mas mandou demolir os prédios mais danificados. Uma segunda campanha de restauração salvou o Hameau de la Reine na década de 1930. No final do século XX, parte do Hameau foi novamente recuperada. Algumas construções voltaram a seguir sua configuração original, como o moinho. A fazendinha, que havia quase desaparecido no século XIX, foi reconstruída em 2006 e hoje abriga um variado rebanho. No nosso passeio pelos domínios de Versailles, passamos por árvores centenárias, como esta sequoia gigante, plantada em 1870. Tem 7 metros de circunferência e 38 metros de altura. Pegamos caminho verde em direção ao Château de Versailles, nossa próxima parada. Durante o percurso, passamos novamente pelas fontes, agora ligadas. O Château realiza, nessa época do ano, o evento As Grandes Águas Musicais. Neste período, funcionam 55 bacias d'água e fontes históricas. O Château de Versailles foi o endereço oficial da monarquia francesa nos séculos 17 e 18, símbolo do absolutismo francês, como já dissemos. O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa e na França defendia o poder sem limites do monarca sobre o Estado. Monarca por direito divino, o rei tinha plenos poderes para tomar decisões e dar ordens, de acordo com a sua conveniência, sem precisar dar satisfação para a sociedade. Versailles funcionou como sede do poder e residência real durante pouco mais de 100 anos, de 1682 a 1789, até a Revolução Francesa, que se rebelou contra o absolutismo. Luís XIV esperou 21 anos para instalar-se em Versailles definitivamente, em 1682. A corte seguiu o rei. Dependendo do dia, entre 3.000 e 10.000 pessoas se aglomeram em torno de Luís XIV, que morreu em Versailles após 72 anos de reinado. A Revolução Francesa forçou Luís XVI a trocar Versailles por Paris, e o Château deixa de ser residência real, perdendo sua importância. Em 1837, o castelo vira um Museu Nacional da História da França, projeto do rei Luís Felipe, que ascendeu ao trono em 1830, quando a França vivia uma monarquia constitucional. As coleções são enriquecidas até o início do século XX. Segundo Versailles, foi graças a Pierre de Noyac, curador do então museu, que o Château de Versailles, abre aspas, se reconecta com a sua própria história e redescobre seu aspecto de residência real do antigo regime. Fecha aspas. Esta é a Capela Real recentemente restaurada. Inaugurada em 1710, era daqui onde diariamente por volta das 10 horas, a corte de Luís XIV acompanhava a missa do rei. Um vídeo pedagógico para facilitar a compreensão do todo.
De acordo com o site oficial de Versailles, são 2.300 peças, distribuídas por 63.154 metros quadrados. As primeiras salas retratam o chateau por períodos, desde a criação, ampliação, reformas, até a mudança de vocação com a Revolução Francesa. Maquete da Ópera Real de Versailles, luxuosa sala de espetáculos dentro do chateau, criada em 1770. Com cerca de 60.000 obras de arte, as coleções do Chateau de Versailles são abrangentes. O conjunto reflete a dupla vocação, antiga residência real e um museu dedicado a todas as glórias da França. A escada nos leva para o piso superior do chateau. Salões, apartamentos, mais quadros, esculturas, objetos de arte, móveis de época e decoração luxuosa. Fruto do talento de uma equipe de artistas excepcional, dentre os quais o pintor Charles Lebrun, o marceneiro André-Charles Boulle, o escultor François Girardon, os arquitetos Louis Levaux e Jules Mansart. Sem falar do paisagista André Lenôtre, que já citamos. Boa parte desses artistas já havia se destacado em trabalhos realizados no Château de Vaux-le-Vicomte, propriedade de Nicolas Fouquet, superintendente de finanças de Luís XIV. O sucesso de Vaux-le-Vicomte na época desagradou o rei e serviu de combustível para a transformação do Château de Versailles num projeto grandioso. Mais uma espiada na Capela Real, agora do andar de cima. A renovação recente devolveu o esplendor deste monumento dentro do chateau. Estamos no Salão de Hércules, um dos 7 salões luxuosos que formam o grande apartamento do rei. O teto foi decorado por François Lemoine entre 1733 e 1736. Chama-se a Apoteose de Hércules. É o maior teto pintado em tela da Europa. Parada no Salão de Vênus, marcado pelo estilo barroco. Leva o nome de um planeta, tema ligado ao mito solar que inspirou toda a decoração de Versailles na década de 1670. O Salão de Vênus foi o principal acesso ao grande apartamento do rei, porque aqui terminava uma grande escadaria do castelo, conhecida como a Escadaria dos Embaixadores, destruída em 1752. Hora de passar pelo Salão de Diana, referência à deusa da caça segundo a mitologia grega. A decoração celebra os gostos caçadores de Luís XIV. O Salão de Marte marca o início do apartamento do rei. Tinha a função de sala de guarda. É consagrado ao deus da guerra. O Salão de Mercúrio celebra as trocas comerciais, as artes e as ciências. A cama decorativa que vemos foi instalada quando Versailles virou um museu. Estamos na Sala dos Espelhos, para exaltar os sucessos políticos, econômicos e artísticos da França. A sua construção foi iniciada em 1678, tem 73 metros de comprimento e reúne ao todo 357 espelhos. Antes de ser transformada em galeria, era um terraço aberto entre os apartamentos reais.
A Sala dos Espelhos era utilizada diariamente como local de passagem, espera e reuniões. O Tratado de Versailles, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, foi assinado aqui, em 1919. Entramos primeiro no grande apartamento do rei. Em 1701, Luís XIV transferiu seu quarto para este cômodo, de quase 90 metros quadrados, localizado no centro da fachada leste do chateau. O quarto é a parte mais importante e simbólica do apartamento real. Aqui, Luís XIV realiza cerimônias como o despertar do rei, janta e pode receber membros da corte e embaixadores. Foi aqui neste cômodo que o Rei Sol morreu em 1º de setembro de 1715. Uma curiosidade antes de chegarmos no grande apartamento da rainha. Você sabe por que os reis franceses dormiam em camas separadas? Para receber amantes é uma das teorias consideradas, mas não é só isso. Camas separadas davam aos soberanos direito de receber quem desejassem e ainda de se representar. Na França, as camas viraram símbolo de prestígio e poder real, onde aconteciam recepções, refeições, partos e cerimônias tradicionais. As camas eram altas, acessadas por pequenas escadas e relativamente curtas, porque era comum dormir reclinado, por superstição, para não atrair doença ou morte. O grande apartamento da rainha guarda elementos decorativos encomendados por 3 rainhas que ocuparam o quarto: Maria Teresa, Maria Letchinska e Maria Antonieta. Vários objetos foram recuperados após a Revolução Francesa, outros restituídos, como os tecidos da cama e das paredes, refeitos em Lyon a partir de desenhos originais que foram preservados. A cama foi reesculpida a partir de documentos antigos. Esta ala é dedicada à glória de Napoleão, pinturas gigantes realizadas por Jacques-Louis David. Destaque para a coluna, chamada Coluna de Austerlitz, encomendada por Napoleão a Sèvres para comemorar as vitórias militares. Aqui, o famoso quadro A Coroação de Napoleão. A obra retrata o momento da coroação de Napoleão Bonaparte como imperador da França na Notre-Dame de Paris. Ao descer a escadaria, mais galerias temáticas, como as salas do Império, as salas das Cruzadas, a sala da Coroação e por aí vai. Versailles é inesgotável. Estamos na Galeria das Batalhas, considerada o elemento mais importante das galerias históricas criadas no Palácio de Versailles quando virou Museu Nacional da História da França. Vemos aqui pinturas gigantes retratando o sucesso militar francês no período que compreende o reinado de Clovis até o Império de Napoleão Bonaparte. É imensa, tem 120 metros de comprimento, 13 metros de largura. A Galeria das Batalhas menciona todas as dinastias que reinaram na França: os Merovingios, os Carolíngios, os Capetianos, os Valois e os Bourbon. Foi projetada igualmente como um panteão de glórias nacionais, pois apresenta uma série de 80 bustos de oficiais que morreram em combate.
É uma viagem impressionante pela história da França. Deixamos o chateau por essa galeria, mas antes de nos despedir, parada num local pouco visitado, mas que faz parte dos domínios de Versailles. Estamos na Écurie du Roi, uma galeria que guarda carruagens reais e imperiais usadas em batizados, enterros e coroações. Modernas para a época, as primeiras substituíram os deslocamentos a pé ou a cavalo, até então comuns no reinado de Luís XIV. A coleção de Versailles é uma das principais da Europa e tem a peculiaridade de não se tratar de carruagens para viagens, mas carruagens de gala. Muito obrigado pela companhia. Esperamos que tenham gostado do nosso passeio em Versailles. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas histórias. Tchau!